abordar, de facto, é toda a parte de as tecnologias da Azure, tanto no lado de segurança, infraestrutura e desenvolvimento. Também vamos associar às tecnologias que podem ser utilizadas para implementarmos os conceitos de DevOps, ou seja, todo o nível processual a nível de DevOps. E depois também temos a área de Microsoft 365, que neste caso vamos ter o PEC, ou seja, de Office 365, o MS Enterprise Mobility plus Security, ou seja, focado tanto também no Windows 10, já numa perspectiva do Windows 10 as a Service, e também, neste caso, com Intune, ou seja, para gestão para gestão de dispositivos, ou seja, de Mobile Device Management, com as ferramentas da Microsoft, ou seja, neste caso, com Intune. Depois também podemos ver aqui um pouco também do portal de Role-Based Certifications da Microsoft, ou seja, para ver, termos aqui um pouco o look and feel deste portal, para que depois também seja fácil para vocês pesquisarem estas certificações e os cursos. Neste caso, esta apresentação vai ser gravada, ou seja, e depois vai ser disponibilizada para que vocês possam rever, incluindo a apresentação. Depois, o que nós vamos ter também, no final, vão receber um questionário de avaliação e também têm um voucher de formação, ou seja, depois de terminarmos o webcast, ou seja, vão receber, cá está a gravação, para poderem rever com mais cuidado esta nova linha de certificações da Microsoft. Cá está. Eu estava-vos a falar então do link. Estava-vos a falar então do link, ou seja, para nós vermos as certificações baseadas em roles. E o que nós, na realidade, vamos ter aqui no primeiro portal, podemos escolher aqui Job Role. Temos aqui uma série de roles, temos desde DevOps, Developer, temos aqui Developer, temos aqui Data Engineer, Data Scientist, ou seja, temos aqui uma série de roles, incluindo, por exemplo, a nível Teamwork Administrator. Aqui já estamos a falar, por exemplo, de Teams, e estamos a falar de SharePoint. Aqui, por exemplo, o Desktop Administrator, estamos a falar de Windows 10. Mas depois, a partir daqui, Enterprise Administrator, já estamos a falar de certificações de Azure, mais na área de certificação, de administração. Se selecionar, por acaso não é este, Customer Administrator. Ou seja, vamos ter aqui o Administrator, que acaba por englobar as duas áreas, tanto a nível de Microsoft 365, como, por exemplo, vamos ver mais à frente as características destas certificações. Temos aqui também, e se voltarmos aqui ao Job Role, passamos a ter o Associate e passamos a ter aqui o Fundamentals. Começamos com o Fundamentals, depois passamos para o Associate e depois vamos ter o Expert, ou seja, vamos ter aqui uma série de passos. O Expert, em muitas das certificações, tem como requisitos outras certificações de Associate, e no caso, vamos ver, no caso do DevOps, temos dependências para atingirmos então a certificação associada a nível de DevOps. E depois também a nível do portal também temos aqui o Certification Type, em que podemos resumir e termos aqui o role. Temos a Role-Based, que é o que nós estamos a verificar. Também podemos ver a nível de tecnologia, se de facto o vosso foco será Azure e querem Azure, vamos então filtrar só apenas para as certificações da Azure.
Se querem mais uma área de administração de Azure, ou seja, networking, storage, segurança, identidade, estrutura de subscrições, ou seja, no fundo preparar todo o ecossistema de Azure ou administrar o ecossistema já existente a nível de Azure, temos o administrator que acaba por tocar nesses mesmos tópicos. Cá está. Isto aqui foi uma pequena demonstração do portal. Aconselho-vos a consultar também posteriormente para vocês poderem verificar quais é que são as certificações que desejam tirar e depois também o certificado associado e os cursos, que é isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver a seguir. Cá está, a nível, começando com o Azure Certifications, o que é que nós vamos ter? Temos aqui o primeiro caminho, ou seja, temos o Azure Fundamentals, ou seja, é opcional, não é um curso obrigatório. Para quem já tiver bases da Azure, pode passar para um curso de administração, de desenvolvimento ou associado à segurança, ou seja, podemos seguir diretamente para estes níveis de certificações e para os cursos correspondentes. À parte, ou seja, temos aqui um optional pad que vai dar ao Architect Expert, ou seja, o Architect Expert, como diz o nome, é um curso de arquitetura, quer dizer que vai abranger tópicos que nós vamos ter no Administrator, ou seja, mais dedicados a networking, a storage, ou seja, a toda a base necessária para implementar depois, posteriormente, outras tecnologias, como também a nível do arquitecto também vai buscar tópicos de desenvolvimento e depois mais à frente o meu colega também vai apresentar tanto o desenvolvimento como vai apresentar mais as áreas de inteligência artificial, também vão ser abordados neste curso de arquitetura, ou seja, é um curso e uma certificação muito abrangente a nível da Azure. Agora, olhando aqui para este caminho, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o DevOps, ou seja, no final vamos ter o Expert em DevOps e, como podemos ver, temos aqui o Required Path, ou seja, tanto a nível da Azure Administrator como a nível de desenvolvimento, ou seja, vamos ter a necessidade de ter as duas certificações para podermos a seguir para DevOps, porque no fundo o DevOps é a fusão entre as duas, portanto podemos estar aqui a falar de Infrastructure as a Code, que vai buscar a Administrator, ou seja, para podermos implementar um repositório com templates da Azure Resource Manager, ou seja, para implementarmos as infraestruturas, ou seja, temos a parte de pipelines, de builds e release, ou seja, para ir atualizando a infraestrutura, conforme ou para a implementação também de novos projetos, como também temos a parte de aplicacional, em que também temos os Gits, ou neste caso os repos, ou seja, com o código, com as múltiplas versões desse mesmo código, com múltiplas builds e pipelines de releases que podem ter vários destinos, containers, podem ser para uma web application da Azure, pode ser para tecnologias, pode ser para servidores on-prem, ou seja, temos aqui no fundo, este DevOps vai buscar tópicos destas duas certificações, por isso é sempre importante para quem está mais na área de administração olhar um pouco para Dev, e quem está a Dev olhar também para as áreas de infraestrutura. A seguir, vamos então ver cada uma destas certificações, ou seja, temos aqui o Fundamentals. O Fundamentals, na realidade, o que vai abordar é uma introdução, no fundo, o que é Cloud, o que é o Infrastructure as a Service, o que é a Platform as a Service, o que é o Software as a Service,
Ou seja, vamos ter a introdução, no fundo, à parte do que é que são subscrições, a nível da Azure, e quais é que são, de facto, todos, uma parte dos serviços associados à parte da Azure. E também temos aqui um tópico importante que é, no fundo, a área de pricing e suporte. Ou seja, depois também temos um componente bastante importante de segurança e privacy, ou seja, ligado às compliance e regulamentações. No fundo, esta parte é muito importante por causa do teor de negócio que as empresas têm, para de facto verificarem que o Azure está compliance com as suas certificações e que podem colocar as suas aplicações em produção em Azure e que de facto não vão incorrer a nenhum problema de certificações necessárias para esse mesmo negócio. Cá está. O que nós temos aqui, no fundo, é um curso de um dia. No fundo, o curso referente, vamos ter o AZ 900T001, o exame vamos ter o AZ 900, ou seja, o que nós vamos ter a nível de curso, temos a nossa oferta também, a nossa oferta a nível de rumos, ou seja, e de facto são os tópicos que vos estava a dizer há pouco, no fundo, o que é infraestrutura as a service, o que é, no fundo, uma cloud pública, privada, híbrida, ou seja, vamos ter depois toda a base necessária de networking, de identidade, a nível de segurança, ou seja, parte de monitorização e privacy, ou seja, e data protection standards, que no fundo o Azure segue, ou seja, os standards obrigatórios então para o negócio. Depois outra área também importante que acaba por ser o pricing and support, que acaba por nas outras certificações não ser tão abordado a nível de pricing e suporte. Aqui vamos ter de facto a parte de subscrições, a parte de gestão de custos e depois toda a gestão também do life cycle dos serviços da Azure, tanto no desenvolvimento, tanto na evolução tecnológica, como a nível da própria evolução do billing associado a esses mesmos serviços. Por isso, este acaba por ser um curso de um dia, é de facto bastante importante para quem está a começar com o Azure, ou seja, para ter uma ideia de facto dos serviços que existem, como é que funciona o billing, como é que funcionam as subscrições, como é que funciona a base de identidade com o Azure AD, com todas os compliances necessários para o que vamos encontrar a nível de Azure. Está. Então, saindo então aqui, terminando então aqui o Azure Fundamentals, vamos passar então para os cursos de cloud mais específicos a nível da Azure. Nós vamos começar com a parte no fundo de administração, e a área de administração vai acabar por abordar o quê? Também volta a falar de subscrições e aqui associado também a nível dos recursos que vão ser provisionados. Depois temos a parte toda de workloads, ou seja, máquinas virtuais, e os sizes dessas mesmas máquinas virtuais e como vamos gerir esses mesmos workloads. Depois temos toda a parte de storage, com storage accounts, managed disks, ou seja, a parte de resiliência e replicação também dos dados, ou seja, no storage account que tipos de storage é que nós vamos ter, desde os blobs até o Azure File Services, às queues e às tables. Depois temos a nível de virtual networks, e aqui vai ser abordado, cá está, as subnets, vai ser abordado os security groups, ou seja, vamos ter todo o conjunto de VPN Gateway, VPN Peering, e depois temos a área, no fundo, de identidade.
E, no fundo, a área de identidade, vamos ter o Azure AD e todo o ecossistema da Azure AD, desde a sincronização de identidades, processos de autenticação e autorização, termos, no fundo, falarmos do Identity Protection, ou seja, processos de auditoria, políticas, criar statements de processos de autenticação e autorização, ou seja, definirmos no fundo fluxos de autenticação e autorização para conseguirmos controlar o acesso aos recursos com condições dependentes, por exemplo, da localização dos utilizadores. Ou seja, e aqui temos, de facto, um curso de 4 dias. Nós na Rumos vamos dar em 5 dias, vamos dar em 35 horas para conseguirmos alocar mais tempo para cada um dos tópicos. Temos então o AZ103T00, o exame correspondente é então o AZ103. Ou seja, este curso de administração, cá está, é muito importante, de facto, para termos uma ideia de implementação de VMs, com o aprovisionamento de containers, networks, storage, identidade. Ou seja, eu tenho... Exatamente, Pedro Rosa está a referir, de facto, que substitui o AZ100 e o 101. Exatamente, substitui o AZ100 e o 101. Fica mais simplificado, porque acaba por ser também um único curso que aborda essas mesmas temáticas, 35 horas, ou seja, para quem olha para os cursos anteriores a nível da Azure, será o equivalente ao 533, falando desta forma. Ou seja, acaba por abordar os mesmos tópicos. Nem mais. Depois, passamos a ter áreas, a parte as áreas de segurança. E a nível da área de segurança, que é extremamente importante, a nível de cloud, por causa do que há pouco falei, por exemplo, a nível das regulamentações, vamos ter, de facto, o AZ500 já seguindo a mesma metodologia que o anterior, ou seja, que o de administração. Ou seja, temos um único curso, 4 dias, vamos dar em 35 horas, ou seja, 5 dias. Temos o AZ, vamos ter o equivalente ao AZ500, vamos só dar uma vista de olhos aos módulos, só para também termos aqui uma visão a nível dos próprios cursos e a nível de descrição. Temos aqui o Course Details, ou seja, começamos, visto que se olharmos para a estrutura de cloud e a nível da Azure, temos que ter uma especial atenção a nível de identidade, porque é com base na identidade que vão ser feitos os processos de autenticação e autorização e vão ser implementadas condições de acesso a esses mesmos recursos, também por uma questão de auditoria, trail, ou seja, para conseguirmos de facto ter uma ideia do que é que está a acontecer no nosso ecossistema de cloud e também para associarmos, ou seja, temos sempre aqui a política de role-based administration também para as nossas equipas de administração e para conseguirmos limitar os privilégios atribuídos. E é, no fundo, um pouco isso que nós vamos ter. Ou seja, a nível de segurança, temos o Azure Security Center, ou seja, com a implementação de policies, auditings, alertas, implementação de baselines de segurança para o nosso tenant e depois, posteriormente, também lifecycle, a implementação de segurança e lifecycle aplicacional, e um tópico muito importante que, no fundo, o Azure Key Vault, extremamente importante, tanto nas áreas de administração como nas áreas de desenvolvimento, para que sejam armazenadas aqui certificados, secrets,
Ou seja, tudo o que é keys de acesso a storage accounts e que uma determinada aplicação precisa de aceder para aceder a um fecheiro no Azure File Services ou uma table ou um blob. Ou seja, nós vamos utilizar o Azure Key Vault para armazenar essas mesmas hashes ou essas mesmas chaves, para que depois, posteriormente, no código faça essa mesma chamada para que tenha essas mesmas permissões. Ou seja, para quê? Para que quando nós estejamos a usar um repositório, um Git, e lá coloquemos o nosso código, que é esse o objetivo para fazermos control versioning, não coloquemos então aí credenciais, ou seja, identidades e chaves críticas para a nossa infraestrutura que vão comprometer a segurança da nossa empresa, na realidade, e dos nossos dados. Pedro está a perguntar se cobre sim senhor o GDPR, principalmente também depois nos serviços para os serviços também do Microsoft 365. Ou seja, o objetivo é esse, ou seja, termos aqui uma visão, sim, Microsoft 365. Ou seja, para nós termos uma ideia de que, e depois nós vamos falar disso mais à frente, não vou referir agora, mas principalmente quando estamos a falar de Data Loss Prevention, Information Protection, ou seja, vamos ter uma avaliação do nosso tenant. Voltando então aqui à apresentação, cá está, também tem aqui a nossa oferta. E agora avançando então para o DevOps. Cá está, o DevOps. Vamos ter um lado que no fundo vai estar mais associado à própria infraestrutura, ou seja, com Infrastructure as a Code, Desire State Configuration, ou seja, no fundo o Desire State Configuration com PowerShell ou outro tipo de templates de configuração de máquinas, porque é isso, no fundo para quem está mais do lado da infraestrutura, é esse o objetivo, ou seja, provisionar a partir de um template, implementar versioning, atualizar e depois ter templates para podermos fazer configuração de instâncias, ou seja, desde containers, desde software, desde a configuração desse mesmo software. Ou seja, a parte de DevOps é extremamente importante. Depois temos o lado do desenvolvimento, ou seja, mais do lado aplicacional, em que vamos ter o suporte para grande parte das linguagens de programação, correto? Grande parte das linguagens de programação, e depois temos de facto aqui os dois pontos que são extremamente importantes, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery. Ou seja, são os dois pontos muito importantes, porque é aqui que nós vamos ter todo o processo de pipelines, ou seja, temos as builds, temos as releases, podemos implementar gates para nós implementarmos para que passe por um processo de aprovação, ou seja, podemos ter ramificações para implementar a aplicação num ambiente de teste, testar e só depois é que segue para o próximo gate, que vai ser o deploy no ambiente de produção, ou então podemos usar, por exemplo, o Azure Web Applications com slots em que podemos fazer o switch da slot que naquele momento nós provisionamos para a de qualidade, passa pelo período de testes ou passa por um pipeline de testes a nível aplicacional, é verificado o report, se estiver tudo ok, então faz-se o switch da slot de qualidade para produção e assim temos a de qualidade naquele momento a expor a aplicação, a web application que nós acabamos de testar. Aqui, de facto, o que nós vamos ter é as tecnologias da Microsoft, ou seja, vamos essencialmente trabalhar com o portal da Azure DevOps e vamos ver as várias opções
desde as linguagens de programação, desde toda a área no fundo, da release, ou seja, onde é que nós vamos colocar essa mesma aplicação, que tanto pode ir, por exemplo, para uma web application, mas também podemos optar por ter, por exemplo, podemos optar também por ter on-prem um servidor de IaaS, onde essa mesma aplicação é aprovisionada e ter, por exemplo, um traffic manager a fazer um processo de ativo-passivo, um processo de balanceamento com health checks, dependendo também do teor da aplicação e se essa mesma aplicação também está preparada, se tivermos 2 endpoints ativos, para poder estar em produção de forma correta. Se não tiver preparada para esse tipo de ambientes, temos sempre o processo ativo-passivo. Se falhar, podemos passar, ou somos nós e temos um processo manual que direcionamos o tráfego, por exemplo, para a web application ou para o on-prem, ou então temos os health checks que vão poder fazer automaticamente esses processos. Ou seja, na realidade, nós, à volta no fundo, o Azure DevOps, ou as tecnologias de DevOps, ou o conceito de DevOps e todas as soluções tecnológicas de DevOps vão colar, é a cola para toda a parte de infraestrutura aplicacional das nossas infraestruturas. Por isso, é muito importante o DevOps, não só para acelerar, não só para testar as soluções, como também para conseguirmos cada vez mais consolidar as nossas soluções e, em vez de fazermos grandes alterações, fazer pequenos incrementos nessas mesmas alterações. O Pedro, o AZ400, para quem não tem conhecimento, no fundo, para quem não tem conhecimento em programação ou desenvolvimento, cá está, ou seja, no fundo, eu vou ser sincero, um pouco a minha questão neste momento. Eu sou de administrador, sou de infraestrutura, e neste momento também estou também a aprender alguns conceitos de desenvolvimento, ou seja, estou a começar novamente de baixo, ou seja, a ver a nível de frameworks, a ver o .NET Cores, ou seja, olhar para o Visual Studio, olhar para o Visual Studio Code, olhar para Node.js, no fundo, para ter, não é, no meu caso e na minha experiência, não é para saber propriamente programar, é saber o que é que está à volta daquela web application, para que quando houver algum pipeline de build ou um pipeline de release, saber, no caso de uma release, qual é que é o destino. Por isso, aqui acaba por ser a mesma coisa da equipa de dev. Se a equipa de dev também quer começar a ver a parte de infrastructure as a code, ou seja, também tem que acabar por ver o que é um workload, olhar melhor para requisitos, ou seja, ter uma visão mais para a parte de infraestrutura e de administração. Por isso, de facto, aqui o DevOps é um trabalho em conjunto entre várias equipas, e é por isso que a Microsoft também acaba por dividir por estes roles, e no fundo o DevOps acaba por ser um expert, ou seja, já estamos ao nível de expert, ou seja, podemos ter uma empresa em que temos administradores da Azure e temos outra equipa de desenvolvimento da Azure, e depois temos uma equipa de experts acima que vai colar as duas equipas e é o que vai tratar de todos os pipelines necessários, e é o que vai ser, no fundo, o gestor de releases dessas mesmas aplicações, releases, qualidade, testes, ou seja, vai acabar por ser essa equipa que vai agarrar no DevOps. Isto não quer dizer que a equipa de desenvolvimento não vá utilizar repositórios, Gits, por exemplo, a Azure Repos, e a equipa de administração também não vai usar os seus repos e também com os seus pipelines, mas do lado mais de infraestrutura e não tanto do lado aplicacional. Isto vai depender depois da própria organização, e cá está.
e é este o objetivo, e é por isso que estas certificações são baseadas em role que distingue das antigas certificações. A fazer o Code as a Service, este exame é fácil de fazer. É assim, tem muito estudo. Eu tenho o 5, eu ainda não tive tempo, para ser sincero, para fazer esta certificação, mas é muito semelhante ao 535, que também é no fundo é o de arquitetura. O de arquitetura da Azure, que é este que nós vamos ver agora a seguir, também já tem muito desenvolvimento. O que quer dizer que a nível de DevOps também temos a parte de desenvolvimento e a área de infraestrutura, ou seja, vamos ter as duas coisas abordadas de uma forma diferente. Da minha perspectiva, para quem fez já de arquitetura, que aborda também noções de desenvolvimento, sim, houve aqui um período bastante grande de estudo. Tive que estudar muito, ou seja, para conseguir perceber bem aquilo para ver o contexto da pergunta, para ver o use case e começar a perceber as tecnologias. Estudo e laboratórios. É estudo e laboratórios, basicamente, ou seja, é estudar, ir ao docs, vir às formações, fazer os laboratórios das formações e depois, no fundo, também nós criarmos os nossos laboratórios e testar. Ou seja, pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, ou seja, mexer nas tecnologias, não há outra forma de o fazer. No caso do Azure, nós temos as free accounts, ou seja, as free accounts temos sempre um período de 30 dias que é-nos dado um plafond. Qual é que é uma? 130 euros. 130 euros, em que podemos, durante esses 200 dólares, eles vão variando a nível de quantia, o que é bom, desde que aumentem, estamos bem. Desde que aumentem, é positivo. Ou seja, temos 30 dias para gastar esses dólares, ou seja, com serviços pagos, e depois temos um ano para a free tier, ou seja, serviços que não são pagos, são limitados, mas quer dizer, já dá para ter no fundo um look and feel, e se também durante o ano quisermos colocar uma solução, não digo em produção para uma grande quantidade de end users, mas para pequenas coisas, é útil. É muito útil nesse sentido para pequenos web services, principalmente, para IoTs, também tem. Processos aplicacionais, ou seja, web plans gratuitos, é o suficiente terem esse tier. Para pequenas, no fundo, e é este o trabalho que nós também temos que, no fundo, fazer a nível de cloud. É olharmos para o Azure Calculator, que é uma solução muito importante, vermos, no fundo, o workload que vamos ter e também olharmos no fundo, para a free tier e se podemos introduzir também na free tier e usufruir desse ano, ou seja, com 30 dias, ou seja, com um ano, desculpa, com essa camada free e depois os 30 dias com esse plafond, ou seja, para experimentar serviços pagos. Se estão numa perspectiva de laboratório, aquilo que eu vos aconselho fazer é provisionar, testar e eliminar o recurso, que é para não... É para as you go, ou seja, vai consumindo o plafond, conforme a utilização, dependendo depois da métrica que vai ser utilizada para a cobrança. Agora temos então o exame de arquitetura. Como nós vimos há pouco, pode ir do Foundation diretamente para o arquitetura. Da minha experiência pessoal, agora vou-vos dar no fundo a minha experiência pessoal de arquitetura é extremamente abrangente, ou seja, tanto fala de desenvolvimento, como fala de inteligência artificial, como fala de data e de como é que nós vamos tratar essa data. Ou seja, abrange tudo, é um curso de arquitetura. Nós aqui vamos aprender a fazer a arquitetura da Azure, ou seja, juntar as peças, no fundo, e para termos o serviço no fim. É um curso extremamente interessante.
a nível de matéria, porque acaba por abranger muitas áreas. É, no fundo, como diz aqui o nome, expert. Ou seja, já temos que ter experiência a nível temos que ter experiência da Azure e dos serviços que existem no Azure, ou seja, tanto networking, tanto a nível de networking, como por exemplo de web applications, como por exemplo de data, como por exemplo de inteligência artificial, ou seja, ter pelo menos um cheirinho, como se costuma dizer, de algumas áreas, de ler pelo menos a nível do Docs, de ver alguns vídeos, por exemplo, no Channel 9, ou seja, é importante para este curso e também para esta certificação. Este cá está, temos a metodologia de duas certificações. Como podem ver, temos a parte de workloads e segurança, deploy de aplicações, identidade, infraestrutura, ou seja, temos aqui os padrões também, tanto padrões de desenvolvimento como padrões de implementação de infraestrutura, Traffic Manager, Content Delivery Networks, ou seja, implementação de caches para acelerar todo o acesso às aplicações e à informação que vão ser implementados a nível de Azure. Por isso, de facto, a nível deste curso é bastante completo, é bastante interessante. A nível são duas certificações, cá está, e diria que cá está, são os dois de expert, tanto o DevOps como de arquitetura acabam por ser os mais puxados em termos de quantidade de matéria e também a nível de conhecimentos e a quantidade de conhecimentos. Cá está, temos aqui uma divisão a nível de arrumos, no fundo o que foi decidido foi juntar todos os dias e criar um pack e criarmos aqui no fundo uma solução de 35 horas para cada um da associação com o exame, ou seja, temos o deploy e configuração de infraestrutura, workloads, parte de arquitetura, aplicações e no fundo, desenvolvimento para cloud. Ou seja, aqui vamos falar mais a nível de padrões. Depois passamos para a identidade e segurança, depois toda a parte de data platform, migração, backups e depois a parte de infrastructure strategy. Aqui já estamos a falar de infrastructure as a code, ou seja, já estamos aqui a começar a falar de templates puro e duro e de scripting, ou seja, para conseguirmos automatizar o máximo. Ou seja, de facto, tanto o curso tanto a área de arquitetura como a área de DevOps acabam por também colar e acabam por ser duas ARM, o Pedro Rosa está a perguntar, ARM, PowerShell, CLI também, o módulo de CLI da Azure também começa a ter um foco muito grande para a Azure, ou seja, Azure Resource Manager, os módulos de PowerShell, CLI, mais como usar o script, não tanto como criar o script, ou seja, criar o script, eu aconselho isto a toda a gente, principalmente para quem estão a fazer a curva de aprendizagem, no fundo é aceder ao GitHub, aceder à área de Azure e acabam por ter muitos scripts, muitos templates da Azure Resource Manager e no fundo aprender com aquilo que já está feito, ou seja, não vale a pena estarmos aqui a perder às vezes muito tempo a inventar a roda, mais vale aprender com aquilo que já está e depois alterar ao nosso gosto. E exatamente, estamos a falar dos Quick Start Templates, ou seja, é extremamente importante e também depois no caso também tem o portal do Script Center, o Script Center da Microsoft também é muito importante para começar no mundo de scripting e de templates
E depois é assim, não esquecendo também uma coisa à parte de arquiteto, depois também fala de Chef, fala de Puppet, ou seja, não, há algo muito importante que nós temos que ver aqui. A Microsoft fez aqui um shift muito grande para o mundo de open source, ou seja, nós vamos ver muito Linux também nestas formações. Não é só workloads, não é só workloads Windows, vamos ver workloads de Linux e vamos ter tecnologias de open source, ou seja, muito importante. Ou seja, basta vermos na última versão do servidor da SQL, em que podemos ter o servidor da SQL num container, e o container é uma distribuição de Linux, ou seja, tem um footprint de OS Image, que no fundo é uma distribuição de Linux. Por isso, cada vez mais também a Microsoft, e temos que olhar para o Azure, não para o Windows, ou seja, Windows, não, tem que ser, olharmos para o Azure e vermos todo o conjunto de soluções, tanto na camada de sistema operativo, como depois bibliotecas, falando desta forma, proprietárias, e bibliotecas open source, ou seja, no fundo é podermos ter aqui uma plataforma para podermos fazer tudo, e isso é extremamente importante, ou seja, temos aqui uma solução de cloud muito importante. Vou passar então aqui ao meu colega, ao Jorge, para passar então para o mundo do dev. Ok. Boa tarde outra vez. Falar aqui um pouco, dar continuidade também ali ao plano de certificação que o Pedro estava a falar anteriormente, em que tínhamos o Developer Associate, que fazia parte também como requisito para o DevOps Expert. Falar aqui um pouco então deste nível de certificação, que envolve um exame, que é o AZ203. Para quem já andou nesta área ao nível de formação ou de certificação, acaba por ser uma substituição do 532 que já existia. Foi praticamente substituído por este plano de certificação, que aborda praticamente todas as perspectivas, numa perspectiva de desenvolvimento, de todas as áreas, como por exemplo, desde a parte de solução de tecnologias de desenvolvimento, ou seja, que tipo de funcionalidades, que tipos de linguagens é que nós podemos abordar para desenvolver as nossas aplicações. Falar aqui um bocadinho também de plataformas as a service, falar de questões de segurança, mais numa perspectiva a ser introduzidas num processo aplicacional, falar também no modelo de Azure Cloud, assim, numa perspectiva mais abrangente, como também a parte de storage, e quando falamos aqui a parte de storage, desde blobs, desde table storage, desde Qt storage, falamos também de service bus, serverless functions, Azure Functions, temos também a parte de introdução, porque depois mais à frente aqui vamos falar um pouco também dos serviços cognitivos, de IoT, tudo isso é abordado neste nível de certificação. Para obtermos esta certificação, temos que ter sucesso neste exame, o AZ203, e para nos dar aqui suporte a este exame, é composto por seis cursos, ao qual a Rumos também fornece como um package. Podem fazer como package ou podem fazer de uma forma individual. Em que o primeiro, eu estou a seguir como primeiro pela nomenclatura, pelo código do curso, mas não é obrigatório vocês seguirem esta nomenclatura, ou este código, esta ordenação. Vocês podem, por exemplo, abordar aqui um bocadinho da infraestrutura, ter um conhecimento de um bocadinho de introdução do que é que existe ao nível de infraestrutura do Azure, depois mais focado ao nível de soluções de computação, ao nível de processamento, que tipo de processos aplicacionais é que podem ter, desde web plans ao qual nós podemos disponibilizar a nossa aplicação, desde Kubernetes ou desde Dockers, em que nós podemos utilizar, quer numa perspectiva de desenvolvimento Microsoft.NET, como outras linguagens de desenvolvimento. Depois falar aqui mais concretamente com a storage do Azure, significa blobs, blob storage, desde table storage, queue storage. Depois o aspecto de segurança ao nível do Azure, fala-se um pouco também aqui da AD, do Azure AD, onde nós podemos integrar ambientes híbridos, como também específicos só para o nosso processo aplicacional,
configurações de mecanismos que nos vão permitir single sign-on. Tudo isso é possível abordar aqui ao nível deste curso, mas mais numa perspectiva de desenvolvimento, não entrar em nível de detalhe como na área da administração ou mesmo de segurança, mas um overview geral na perspectiva de um programador, de um developer, que tem que ter esse conhecimento de base para o desenvolvimento. Depois, aqui, este penúltimo, temos a parte de monitorização e troubleshooting e optimização, ver que ferramentas é que nós temos ao nosso dispor para obter métricas, como é que nós podemos identificar bottlenecks, bugs, ao qual nós podemos também depois utilizar mecanismos de automatização para a resolução desses mesmos problemas. Finalmente, o último, ver como é que nós podemos comunicar com os serviços e third-party service, ou seja, ver como é que nós podemos integrar, mais uma vez, um bocadinho de introdução a características que nós vamos abordar em outras áreas, desde infraestrutura, por exemplo, Cache as a Service, por exemplo, a parte de serviços cognitivos, machine learning, é abordado aqui numa visão muito abrangente, porque depois é abordado de uma forma mais especificada. Ok. Ora bem, outro ramo, para além do ramo que nós estávamos a ver ali de DevOps e arquitetura, existe outro ramo que parte também a partir do Azure Fundamentals, que é o Azure Data and AI Certifications, okay? Em que podem ver que tudo começa a partir do Azure Fundamentals. Mais uma vez, não é obrigatório a precedência desta certificação, mas, mais uma vez, como o Pedro disse anteriormente, para quem não está à vontade ou para quem está a ter o primeiro contacto com a Azure, é bastante aconselhável a frequência ou mesmo a tiragem da certificação ao nível deste tipo de certificação do Azure Fundamentals. Ora bem, a partir daqui, temos aqui 3 níveis de Associate. Temos o Azure Data Scientist, o Azure Data Engineer e depois temos também o Azure AI, ou Inteligência Artificial, como queiram chamar, Engineer. Só para vos dar aqui a indicação, e como o Pedro disse anteriormente, o Azure Architect Expert aborda todo estes tipos de certificação, ou seja, aquilo que nós falamos concretamente para DevOps, para administrador, para segurança, para desenvolvimento, nós temos aqui também, nesta área do Azure Data e de IA ou AI, como queiram interpretar, é abordado também no Azure Solutions Architect Expert, em que aborda praticamente todas as funcionalidades ou todas as características do Windows Azure. Concretamente, mais com as nossas certificações em relação aqui ao Associate. Temos o Azure Data Scientist Associate, em que falamos um pouco desde a estrutura de dados e como é que nós podemos analisar os dados, ou seja, como é que nós podemos ter um ambiente de desenvolvimento para o tratamento de informação, modelação de dados, ver a arquitetura que nós podemos utilizar e que tipo de base de dados é que nós podemos utilizar. E quando digo base de dados, estamos a falar de bases de dados relacionais, bases de dados não relacionais, falar um pouco também de SQL as a Service, falar de SQL Data Warehouse as a Service, e falar aqui também dos modelos de desenvolvimento de estrutura de dados. Esta certificação é composta por um exame que é o DP100, que é o Designing and Implementing Data Science Solutions para o nosso Azure, e a frequência ou a passagem deste exame vai-vos dar esta certificação da Azure Data Scientist Associate. Em relação aos cursos, apenas existe um curso de 3 dias, que é o Design, tem o mesmo nome ao nível da certificação do exame, que é o Designing and Implementing Data Science Solutions on Azure, e aí vocês têm a preparação para o exame, mas mais uma vez, como o Pedro estava a dizer, requer também experiência prática após o curso, obriga-vos a olhar um bocadinho mais além e praticar antes de se dedicarem ao exame. Posso só fazer uma força à vontade? E para referir também, muitas das certificações, muitos dos exames de certificação neste momento, por exemplo, principalmente a nível os de arquitetura, sim,
arquitetura e também os de administração, e provavelmente estes também de desenvolvimento, esses não tenho a certeza, já começam a ter laboratórios, ou seja, no fundo temos um laboratório, temos os objetivos a nível da configuração e temos que fazer uma configuração, é feito ou seja, durante o exame é feita a verificação se todas as configurações que nós fizemos está correto e conta, cá está, para a nota final do exame. Ou seja, já temos alguns dos cursos, alguns dos exames já têm o componente de laboratório, que acaba também por ser interessante porque temos os objetivos e a implementação dessas técnicas. Posso dizer que em relação ao desenvolvimento, quer de AI, ainda não existe a parte de laboratório, mas provavelmente vai acontecer. O desenvolvimento não acredito tanto, mas os de AI, como os Data Platform e os Data Science, acredito que mais tarde ou mais cedo possa acontecer o mesmo. Ora bem, continuando aqui com a nossa visão de dados. Para além do Data Scientist, temos o Data Engineer, e o Data Engineer já é mais numa perspectiva de infraestrutura, quer tratamento de dados, quer infraestrutura de alojamento de dados. E aí já a certificação de Data Engineer Associate é dividida em 2 exames, ou seja, requerem os 2 exames para obterem a certificação, em que o primeiro é o DP200, com Implementing Azure Data Solutions, e o DP201, Designing Azure Data Solutions, em que aborda também um híbrido ou uma mistura de tecnologias, ao qual nós abordamos o tratamento, a infraestrutura e planeamento de dados, como também todas as envolvências que a infraestrutura de dados requer, desde aspectos de segurança, desde aspectos de comunicação, de balanceamento de carga, networking, tudo isso é abordado nestes níveis de certificação. Então, esta arquitetura deste curso, ou desta certificação, acaba por ser, a primeira parte é mais ver a tecnologia em si, ver as funcionalidades. A parte do designing é mais ver como é que nós podemos aplicar na prática esta infraestrutura e as suas configurações e as suas características de acordo com SLA, de acordo com um determinado conjunto de requisitos. Para terminar aqui ainda este caminho de certificações, temos também, então cá está o Data Engineer com os 2 exames, okay? O Azure Data Engineer, composto pelos 2 exames, o DP200 e o DP201. Okay? Temos também, finalmente, aqui o Azure AI Engineer, ou IA, que aborda a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial. Então, aqui neste exame, o exame não é relativamente recente, mas o curso que dá suporte a este exame é bastante recente, tem menos de 7 dias, e já vamos falar sobre ele. Aqui, então, esta certificação AI 100 aborda-nos aqui como é que nós podemos implementar soluções da AI na plataforma da Azure, ver aqui como é que nós podemos interpretar requisitos. Aqui é um exame mais designing, mas aborda as características de implementação de Machine Learning e AI, ao qual nós podemos implementar analisando requisitos, ver como é que podemos desenhar e depois tratamento dos modelos, implementação dos modelos e depois fazer a gestão desses modelos para darmos o proveito de inteligência artificial ao nível da plataforma do Azure. Como estava a dizer, esperem aí. Ok, peço desculpa. O Azure AI Engineer é um exame relativamente recente. Okay? Podemos ver que, só para vos dar aqui a ideia, é um curso de 3 dias, o curso que nós temos aqui como nosso suporte, e a data de release não foi este, não foi este. Já é outra versão. Já é outra versão. Mas este exame, ou este curso, foi lançado recentemente e, deixem-me voltar atrás. Tens a versão B? Não, ele está correto. Não. Mas temos aqui então este exame. Ignorem o que eu acabei de dizer.
Temos aqui então esta certificação que é composta por este exame para fazer a nossa preparação para o exame. A partir de agora, vou passar aqui novamente ao Pedro, em que o Pedro vai falar de noutra área que acaba por estar relacionada com a Azure, mas noutra perspectiva. E vou passar então a palavra novamente ao Pedro para falar um bocadinho do Microsoft 365. Muito bem. Agora vamos ver uma área que é muito importante também, o Microsoft 365, ou seja, e aqui nós já estamos no fundo a falar do Office 365, ou seja, com as soluções do Office 365, com o SharePoint, Exchange, Teams, que o Teams vai acabar por englobar tudo o que é Instant Messaging, vai englobar também todas as soluções de voz e integração com voz também on-prem. Ou seja, e depois temos todas as soluções e aplicações do Office, ou seja, estamos a falar do Office Pro Plus, ou seja, no fundo, o Microsoft 365 acaba por ser um conjunto de soluções da Microsoft. Cá está uma das soluções, Office 365, depois vamos ter o Enterprise Mobility plus Security. O Enterprise Mobility plus Security também acaba por ser um pack de soluções da Microsoft, ou seja, vamos ter o Intune dedicado a mobile Device Management, vamos ter o Information Protection já dedicado para classificação automática de informação, desde fecheiros no OneDrive, desde informação no e-mail, desde informação no SharePoint, ou seja, classificar essa mesma informação e no fundo o objetivo dessa classificação é a implementação de políticas, verificar se essa informação pode sair no fundo do ecossistema da empresa ou das soluções de Microsoft 365, ou seja, para soluções de terceiros. Aqui entra de facto muito o GDPR, ou seja, a parte de regulamentação de dados. O Office 365 cá está, também traz o Data Prevention Loss, ou seja, principalmente para proteger toda a informação pessoal associada às identidades. Cá está, tudo o que é Microsoft 365, estamos a falar de identidades, estamos a falar de mobile devices, e aqui os mobile devices, e controle desses mobile devices. Um mobile device tanto pode ser um portátil, como pode ser um smartphone, como pode ser um tablet, ou seja, desde que esteja a ser utilizado por uma determinada identidade, que neste caso esteja no Azure AD, que foi sincronizado por o Azure AD, ou seja, para conseguirmos controlar o acesso à informação. E isso é extremamente importante. Ou seja, também no Enterprise Mobility plus Security vamos ter o Azure AD Premium, com soluções de auditoria e trail e políticas de implementação sobre as identidades, para verificarmos se não estamos a ter, no fundo, problemas de segurança a nível da nossa infraestrutura, se estão a ser acedidos a serviços que não devem estar a ser acedidos, ou tentativas de acesso a determinados serviços. Então vamos, no fundo, ver aqui as certificações. Também no Microsoft 365, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui o Desktop Administrator Associate, ou seja, vamos ter o Windows 10. Ou seja, aqui o Windows 10, quando aparece, ainda tem, mas o objetivo do Windows 10 é olharmos já para o Windows 10 as a Service, já numa metodologia de serviço, ou seja, continuamos a ter os processos tradicionais de licenciamento por volume, por MAC, ou seja, mas também o objetivo do Windows 10 é de facto começarmos a olhar também para o licenciamento associado à subscrição, ou seja, e também é importante. Ou seja, nesta certificação, neste Desktop Administrator Associate, vamos abordar as duas vertentes. Vamos abordar a vertente on-prem, vamos abordar também a vertente de integrado com o Intune, Azure AD,
mas cá está, vamos já ver a seguir quais é que são as certificações e os cursos que estão associados. Depois, a nível de 365, temos então toda a parte de teamwork, e aqui estamos a falar já do Teams, estamos a falar de SharePoint, e a nível de Teams é extremamente importante, ou seja, porque aqui vamos ter os grupos de Office, também os grupos de Office 365, em que podemos criar, como diz o nome, equipas, podemos ter toda a vertente de partilha de fecheiros, podemos ter tarefas, ou seja, com o To-Do, no fundo, acaba, no meu ponto de vista, o Teams acaba por ser também a cola de todos os serviços que o Office 365 tem, e acaba por dar à empresa um espectro de colaboração e partilha muito, muito interessante. E é aqui no Teams que nós vamos encontrar também aquilo que existia a nível de Skype e de Link, que depois também acaba por, vamos ter também a integração, se tivermos o Skype for Business on-prem, é também a partir no fundo do Teams que vai ser feita essa integração. Tem sido feito o processo de migração das funcionalidades do Skype para o Teams. Por isso, cá está, o Teams é extremamente importante, mas isso também quer dizer, e geralmente quando dou formação de Office 365 e falo de Teams, é uma solução que muitas outras coisas já têm que estar implementadas e configuradas, desde o OneDrive e de qual é que é a scope de acesso ao OneDrive, se pode ser acedido por pessoas externas à nossa infraestrutura ou só pode ser também só acedido dentro da nossa infraestrutura e não fora do nosso espaço geográfico, por exemplo. Ou, por exemplo, poder ser acedido por dispositivos que não são da empresa, neste caso, para implementação de mais segurança, apenas dispositivos que são controlados e que estão registados no Azure AD. Ou seja, a nível de todo este ecossistema, tanto a nível de segurança como a nível depois a posterior implementação do Teams, é muito importante. Ou seja, temos que ter aqui várias camadas já configuradas para termos cá está o Teams também implementado na nossa infraestrutura, principalmente também as políticas de Data Prevention Loss, ou então se tivermos também o Enterprise Mobility Plus Security, ter o Information Protection também implementado, a trabalhar em conjunto com o Data Prevention Loss. Depois temos a parte também de SharePoint, a nível de Teamwork. Depois passamos para a parte de Messaging, em que vamos ter, no fundo, temos aqui o Exchange. E depois temos a nível de Security, que no fundo acaba por ser um pouco aquilo que vos acabei também de dizer agora. Ou seja, temos aqui as funcionalidades da Azure AD, desde o parte Multi-Factor Authentication, desde a implementação de statements para os processos de autenticação e autorização, que é extremamente importante, parte da auditoria, parte de trail no fundo daquilo que as identidades estão a fazer e própria auditoria sobre o comportamento dessas mesmas identidades. Na realidade, o objetivo do Azure AD é também, no fundo, a análise do comportamento em tempo real para verificarmos se existe ações, ações que os utilizadores estão a fazer que fogem fora do seu padrão tradicional. É extremamente importante para não estarmos apenas só agarrados aos padrões já conhecidos e às assinaturas já conhecidas. Depois temos no final o expert, ou seja, a nível de expert, vai agarrar em todos estes tópicos e acaba por aprofundar, e temos aqui sincronizações temos a parte de sincronização de identidades, autenticação, Federation Services, ou seja, também a Azure AD vai acabar por abordar os tópicos mais avançados.
cá está. Então, começando, também temos um Fundamentals, não referi, é opcional também. O Fundamentals acaba por ser opcional, também é um pouco, acaba por ser um pouco semelhante ao do Azure, ou seja, o que é cloud, conceitos de cloud, o que é o software as a service, infraestrutura as a service, plataforma as a service, as soluções de Microsoft 365, ou seja, o que é que o Microsoft 365 traz e quais é que são as soluções, o Windows as a Service, Enterprise Mobility plus Security e, e a nível de Office 365. Depois, novamente, temos aqui o Trust Center, temos aqui o Security and Compliance, também para o Microsoft 365, não é só para o Office 365, é para todo este ecossistema que acabei de referir, e depois toda a parte de subscrição e como é que as subscrições funcionam, ou seja, a parte de suporte e pricing destas soluções para isto. Nós temos então o exame de certificação, temos aqui o MS 900, ou seja, para quem de facto quer começar com o 365 e quer, por exemplo, para quem, já com o Azure também podemos referi-lo desta maneira, para quem quer fazer a gestão em si das subscrições e de custos e não quer aprofundar a restante, podemos ter de facto uma equipa só a nível de gestão de pricings, custos, subscrições, de billing, controlos e implementação de alarmes também a nível para billing. Estas acabam também por ser certificações, as certificações mais importantes, porque no fundo essas equipas geralmente não precisam ter tantos conhecimentos técnicos sobre as soluções. E cá está, temos aqui um curso de um dia, temos aqui o MS 900T01. E agora avançando então para o Desktop Administrator Associate, ou seja, e aqui o que é que nós vamos ter? Eu vou já avançar no fundo, para os exames e para os cursos. O que é que nós temos no primeiro? Temos o MD100, em que vamos ter 4 cursos, também 35, acaba por ser 35 horas. Temos o processo de instalação do Windows 10 e quais é que são os processos existentes de instalação, no fundo, do Windows 10, ou seja, temos numa vertente mais tradicional, ou seja, instalação via PAN, por exemplo, também temos via MDT, Microsoft Deployment Toolkit, via System Center, ou seja, vão ser, no fundo, abordados, acaba por ser abordado um pouco esses tópicos. Depois também temos a parte de configuração de Windows 10 e depois a parte protecting que acaba por associar a definições de segurança. Vamos falar aqui do Windows Defender, Secure Boot, Device Guard, Application Guard, ou seja, são tecnologias que vamos encontrar no Windows 10 que são importantes para a implementação de segurança, tanto numa perspectiva aplicacional como numa perspectiva de dados. Depois temos a parte de maintaining Windows 10, é uma área mais de troubleshooting do sistema operativo. Depois passamos para o exame MD 101, em que, neste caso, também temos 35 horas. Este aqui já está mais dedicado no fundo às metodologias da Azure AD mais Intune. Ou seja, aqui o Modern Deploying the Modern Desktop, ou seja, já estamos aqui a falar de outro tipo de tecnologia, já estamos a falar da tecnologia Autopilot, que acaba por ser temos o sistema operativo pré-instalado nas máquinas na última fase de instalação, que se chama Out of the Box Experience, e depois vamos ter, no fundo, falando desta forma, o Unattended, feito pelo Autopilot, que está associado, e vamos ter perfis do Autopilot que vai estar associado a esses dispositivos que ou são pré-registados ou são registados, são pré-registados neste caso, desculpe, para esse mesmo processo, para fazer o termínio para fazer a finalização da instalação. E o objetivo aqui é termos de facto
todo o componente de mobilidade implementado, ou seja, fazer gestão de dispositivos que tanto podem estar dentro do espaço geográfico da empresa, como podem estar fora do espaço geográfico da empresa, e olharmos também, no fundo, a forma como esses dispositivos vão estar ligados. Daí a parte de managing e protecting também do Modern Desktop and Devices, em que nós vamos olhar para as tecnologias de mobile device management e também de application management destes mesmos dispositivos, remote wipes, locks, obrigatoriedade de encriptação, desabilitar determinados componentes dos dispositivos, ou seja, é extremamente importante em termos de ecossistema a nível das empresas, a nível das empresas e no fundo também dos processos de acesso à informação. A seguir cá está, como eu vos falei também há pouco, nós temos a parte de Teamwork, SharePoint, OneDrive, Teams, ou seja, temos todo este processo, o OneDrive extremamente importante e crítico para as infraestruturas. Novamente, para mim, é no fundo como o Teams, disponibilizar apenas quando este já estiver devidamente configurado, porque se não estiver devidamente configurado e devidamente tratado, podemos ter aqui no fundo um problema de controle e de falta de gestão da informação. Depois temos a nível de SharePoint, em que temos o SharePoint, temos aqui outra ramificação, vamos ter o MS300 e depois temos a ramificação do SharePoint On-Prem, em que temos o 300, em que temos o 301. Ou seja, temos o SharePoint Online, para quem está mais dedicado ao Office da X5, quer ver as capacidades do SharePoint Online, e depois para quem, de facto, vai estar dedicado ao On-Prem, vamos ter o SharePoint On-Prem e depois a seguir vamos ter a infraestrutura híbrida e os cenários de infraestrutura híbrida, ou seja, a nível para a implementação do SharePoint. Cá está, temos então os exames, temos o MS300 e o MS301, como estávamos a referir há pouco, também está dividido por vários cursos. Neste caso, vamos ter, se olharmos aqui um pouco para a oferta, vamos ter aqui, no fundo, o MS300, vamos ter 45 horas, como podem ver, são bastantes módulos, ou seja, são bastantes cursos, e depois se olharmos para o 301 SharePoint On-Prem, vamos ter também aqui 45, acabam por ser também aqui as 45 horas, também devido à quantidade de matéria. Avançando, temos também componente de messaging, ou seja, no fundo Exchange, Mailflow, integração também com Data Prevention Loss, Information Protection, ou seja, com as políticas a nível de Mailflow, implementação híbrida também de Exchange, ou seja, temos aqui uma primeira ramificação, temos aqui Modern Messaging Infrastructure e estamos aqui a olhar já para o Exchange Online, olhando para a segunda ramificação, ou seja, para o MS-21, estamos a falar no fundo, do Exchange On-Prem com a implementação híbrida entre as duas infraestruturas. Por isso temos o MS200, temos aqui o MS201. Esta também temos os cursos referentes. Primeiro, olhar para o Exchange Online, termos a parte de Client Access e Mailflow, alta disponibilidade, Disaster Recovery e depois cá está a implementação híbrida e toda a parte de compliance a nível de e-mail. A seguir, temos a área de segurança, ou seja, a nível da área de segurança, ou seja, nós temos aqui o Security Administrator
Associate, em que vamos olhar e vamos ter o MS 500, e aqui de facto nós vamos ter de facto a parte de identidade e segurança a nível do ecossistema de identidade, vamos ter o Information Protection com implementação e controle tanto a nível de fecheiros como informação no SharePoint, como a nível de Exchange, como a nível de fecheiros que estão nas máquinas, ou seja, nos dispositivos, falando em mobile devices, e depois toda a área de compliance e governance e também de certificação do GDPR para o Microsoft 365. Depois, cá está, temos o MS 500, neste caso vamos ter 4 dias, vamos falar da parte de identidade e controle de identidade, Threat Protection, Information Protection e Compliance, Data Prevention Loss, todas as tecnologias associadas ao ecossistema de Microsoft 365. Depois cá está, vamos ter temos aqui outro learning path, que vamos ter o Enterprise Administrator Expert, em que podemos ter toda a parte de Windows 10, Teamwork, OneDrive, SharePoint, Teams. Depois temos a parte de Exchange e depois temos a área de segurança, Information Protection e Compliance a nível dos nossos tenants. Mas também podemos ter aqui o MCCM, Productivity Solutions Expert. O que é que nós, na realidade, eu vou passar já aqui para o próximo slide, aqui para o Administrator Expert, para nós vermos então a nível da Expert. Aqui vamos ter, no fundo, os tópicos de Office 365 Management, ou seja, parte de administração de Office 365, administração de tenants e identity management. No fundo, os tópicos acabam por ser muito semelhantes aos anteriores, mas abordados de uma forma mais aprofundada nestes cursos. A mesma coisa que segurança, compliance e também controle de devices no MS 101. Acaba por ter uma vertente mais avançada desses mesmos tópicos. Cá está. No fundo, são estas as certificações baseadas em roles, tanto a nível de Azure, com as várias roles a nível da Azure, como a nível do Microsoft 365, mais direcionado para controle de end user, mobile devices, e-mail, colaboração com o Teams, dispositivos, políticas de MDM, políticas aplicacional, ou seja, no fundo é fazer o controle de todo o nosso ecossistema empresarial para garantir que tanto a segurança das identidades como a segurança dos dados estejam a ser feitas de forma correta com estas ferramentas. E cá está, é esta a oferta de roles, são estes os cursos. Cá está, se tiverem alguma questão, estejam à vontade então para colocar então no chat. Voltando a referir novamente, vão no final receber então um questionário de avaliação, um voucher de formação e depois de facto a gravação deste mesmo webcast, ou seja, para poderem rever a apresentação e também resolverem e verificarem algumas das vossas dúvidas. Cá está. Se tiverem alguma questão,